Arquivo Assombrado. Esta é uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava no turno da noite, em um hospital. É uma lembrança que me atormenta e me dá tremedeira até hoje. Eu tinha acabado de me formar em patologia forense, que examina a causa da morte de uma pessoa. Após enviar meu currículo para alguns hospitais que eu tinha interesse, logo um me chamou e consegui o trabalho no Hospital Geral. O meu turno seria à noite, das 8 às 5 da manhã. Eu já imaginava, então para mim estava tudo bem. Já tinha ouvido relatos de alguns colegas que já estavam na profissão há um tempo contarem sobre coisas estranhas que aconteciam às vezes. Eu dava risada disso, não acreditava em nada. Na minha opinião, eles só inventavam histórias. No dia seguinte, o gerente me ligou para mim comparecer naquele dia às 9 da noite, para me deixar a par de tudo que eu tinha que fazer. Eu morava sozinha, então dormi bastante de dia para mim poder fazer o meu trabalho de noite. Finalmente, o meu celular tocou às 7 da noite e me vesti e fui para o hospital. Ao chegar, aguardei o gerente na entrada. Era uma noite calma e não tinha quase ninguém no hospital naquele horário. Vi o gerente vindo em minha direção. Levantei e ele me explicou regra por regra e segui para a sala de necrópsia. E logo comecei meu turno. Fiquei lá, atenta, só esperando o telefone tocar. Pois quando tocava, eu tinha que descer o elevador e buscar o corpo recém-chegado. Enquanto o telefone não tocava, eu organizava a sala e buscava um cafezinho aqui e ali. De repente, o telefone tocou. Era alguém do ML, aguardando a retirada do corpo. Desci lá e entrei no elevador, com o corpo na maca. Tudo ia bem, até notar as luzes do elevador piscarem sem parar. E de repente as luzes apagaram de vez e o elevador parou. Fiquei na completa escuridão com um cadáver bem do meu lado. Entrei em pânico. Eu não conseguia ver nada. Comecei a bater na porta do elevador e gritava: "Alguém me ajuda!" O mais alto que eu podia, mas ninguém me ouvia. Enquanto eu batia na porta e gritava desesperadamente, senti algo me tocar nas costas. Dei um pulo e virei de frente para o cadáver. Naquele momento só conseguia ver porque a luz piscava e apagava. Eu estava sem entender nada. Acabei de sentir alguém me tocar. Verifiquei o corpo e vi que um dos braços tinha caído da maca. Coloquei de volta e cobri com um pano. Soltei um que alívio! Afinal, gente morta não se mexe. Depois desse episódio, comecei a chamar por ajuda novamente. Sem perceber, o corpo tinha se levantado. Vi de canto de olho. Quando olhei, dei um grito daqueles de puro terror. Comecei a tremer, passar mal. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. Apavorada, fiquei olhando aquele corpo sentado na maca, ainda coberto com o pano. Para piorar, o cadáver começou a virar o rosto na minha direção. Fiquei mais aterrorizada ainda. Comecei a gritar por ajuda sem parar. Mais uma vez, o corpo tinha mudado de posição e estava em pé no elevador, com o corpo todo virado para a parede. Aí que eu comecei a gritar mais ainda. Num piscar de olhos, o corpo estava virado para mim e eu só gritava por ajuda. O inevitável aconteceu. O cadáver estava bem atrás de mim.
e colocou a mão sobre o meu ombro. Chegou perto do meu ouvido e disse: Isto é só o começo. O medo tomou conta de mim e desmaiei. Não sei quanto tempo depois, um cara da manutenção abriu o elevador e me resgatou. Contei tudo o que passei ali dentro. Quando me virei para ver o corpo, não estava sentado mais, e sim deitado do jeito que estava. Pedi a conta do hospital. No meu primeiro dia de trabalho, descobri, naquele dia, que a causa da morte daquela pobre mulher foi uma possessão, que teve várias sessões de exorcismo. Isso há 2 dias atrás. Depois disso, fui mais na igreja, rezava todos os dias e nunca mais trabalhei na área. Aquilo não era para mim. Hoje penso, o que poderia ter acontecido comigo se a ajuda não tivesse chegado a tempo?